Olá, licenciandos e licenciandas. Espero que todos estejam bem, assim como os seus familiares. Bem, nessa videoaula, nós iremos tratar da unidade 4, tá? Onde vocês vão encontrar as informações dessa unidade no nosso livro-texto, que está lá no SIGA. E essa unidade, ela trata do processo de organização do trabalho docente. Então, nós vamos continuar as discussões sobre planejamento, sobre a elaboração de planos de ensino e os componentes que integram esses planos. Iniciamos essa discussão trazendo aí um conceito de planejamento, onde planejar é caracterizado aí como a ação do professor que visa o direcionamento metódico e sistemático das ações a serem desenvolvidas juntos aos alunos para alcançar os objetivos pretendidos. Então, tudo que o professor pensa no processo de ensino-aprendizagem está relacionado a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes dos alunos em relação a um determinado conteúdo. Entretanto, esse processo, ele não é tão simples. Quem disse que planejar é simples? Não é simples, né? E estudos já realizados mostraram que entre os problemas do ensino atual, em todos os níveis, está a falta de um planejamento adequado ou até mesmo o não planejamento. Então, a ausência do planejamento tem acarretado alguns problemas no sistema educacional, e entre eles estaria a ineficácia do processo de ensino-aprendizagem, onde os alunos eles não têm, adquirido os conhecimentos suficientes em determinada área de estudo. Então, o planejamento, ele não deve ser visto ali como um ritual burocrático, né, onde o professor ele se sente obrigado a realizar essa ação, né? Então, o planejamento ele deve ser percebido como um momento de interação, um momento democrático, onde o professor expõe algumas ideias, colabora com os colegas para a realização de uma ação. Planejamento docente, ele joga a favor da democratização da educação escolar e implica em uma ação, reflexão, ação, colocando aí o professor como sujeito da prática de ensino e não como um mero acessório. Então, o planejamento tem que dar vez e voz ao professor, né, para que as ideias elas sejam trabalhadas no espaço escolar e o professor ele possa refletir sobre a sua prática pedagógica. Já o plano, né, o que constitui o plano? Um documento que registra tecnicamente, mas sem tecnicismo, aquilo que será desenvolvido num determinado tempo, com um determinado grupo de educandos. O plano precisa sempre responder às perguntas: o que, para quê, como e quando. Então, quando nós pensamos no plano apenas como um recurso, né, burocrático no processo de ensino-aprendizagem, esse se torna um peso na vida do professor. Então, nós temos que pensar o plano como o registro daquilo que nós planejamos democraticamente e que nós escolhemos como ação no processo educativo, mas excluindo desse processo o tecnicismo. Não é porque eu estou elaborando um plano que eu vou lançar a mão aí do tecnicismo, mas eu vou lançar a mão da técnica de registro, de organização desse plano que não se caracteriza como tecnicismo. Como fases do planejamento, Tura nos apresenta aí a preparação, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento. Então, de posse da realidade do educando, do espaço escolar, da comunidade, né, ocorre o início da primeira fase de preparação do planejamento, né, onde são definidos alguns objetivos. Diante da definição desses objetivos, ocorre aí a organização dos conteúdos, a seleção de procedimentos de ensino, de recursos que serão utilizados nesses procedimentos de ensino
e a seleção também de procedimentos de avaliação, né? De posse desses componentes aqui, ocorre aí a organização do plano, né? Então, esse plano ele é transposto para o papel e após isso ocorre aí a execução, né? A, onde é apresentado por Tura a fase de execução. Então, se põe em prática aquelas ações que foram planejadas. Após a execução do plano ali, que está materializado, né, há uma análise do trabalho que foi desenvolvido, né, uma avaliação do plano. E de posse dessa avaliação, o professor ele tem a possibilidade de fazer o replanejamento, né? Olha, ele faz o replanejamento da sua ação, concretizando aí a fase de aperfeiçoamento. Então, não é interessante só a elaboração e a execução da ação, mas o pensar sobre o que se foi feito, os benefícios dessa prática para o processo educativo e, é claro, o aperfeiçoamento desse plano que foi elaborado inicialmente. Ele se torna muito importante. Então, as fases de planejamento, segundo Tura, é a fase de preparação, de execução e a fase de aperfeiçoamento. Quanto aos objetivos educacionais, tá? Ele apresenta alguns conceitos. Então, os objetivos educacionais, que é um componente dos planos de ensino, eles são vistos como os princípios que norteiam a prática educativa como um todo, também como metas a serem atingidas para além do ambiente escolar, como ponto de partida para a construção do planejamento ou ainda os resultados desejados e previstos para a ação educativa. Também é visto como os resultados que o educador espera alcançar com a atividade pedagógica. Então, tem N conceitos aí que caracterizam os objetivos educacionais. Bem, para a Libânio, os objetivos educacionais, eles são classificados em três grupos. Quanto ao nível de especificidade, e aí eles se constituem em objetivos gerais e específicos. Os objetivos gerais, eles estão presentes aí nos planos de cursos, né? E os objetivos específicos estão presentes nos planos de aula. Os gerais são mais globais e os específicos, o próprio nome já indica, né? São mais imediatos. Os planos também são classificados quanto ao domínio da área de aprendizagem, e aí eles podem ser cognitivos, afetivos e psicomotores. Os objetivos cognitivos estão relacionados às habilidades intelectuais e de conhecimento, à aquisição do conhecimento. Os afetivos estão relacionados aos interesses, atitudes e à apreciação. Esses objetivos estão mais presentes nos planos das séries iniciais de ensino. E os objetivos psicomotores são responsáveis pelo desenvolvimento de algumas habilidades motoras. Então, eles também estão muito presentes nas séries iniciais, né, de ensino. Quanto à formulação, os objetivos podem ser instrucionais e expressivos. Então, aqui eles trazem com clareza o indicativo do que se deseja que o aluno consiga realizar durante o processo formativo. Tá? Então, aqui é um gráfico trazendo a relação existente entre objetivos cognitivos, afetivos e psicomotores. É claro que nós desejamos desenvolver nos educandos habilidades, atitudes e conhecimentos que englobem aqui todos esses objetivos. Quais são as funções dos objetivos gerais e específicos? Os objetivos gerais são os objetivos expressos para um determinado nível de ensino, para uma escola ou para uma área de estudo,
pois serão alcançados em um período de tempo mais longo, um ano ou semestre. Então, eu disse para vocês que esses objetivos gerais, eles estão inseridos nos planos de curso, e os planos de curso, eles são elaborados exatamente para um período letivo. Isso pode ser, por exemplo, na educação básica, um ano. Já no ensino superior, pode ser 6 meses, né? 4 meses. Então, eles são bem amplos, são globais. Já os objetivos específicos são os objetivos redigidos especificamente para uma aula ou unidade didática e decorrem do desdobramento ou operacionalização dos objetivos gerais. Os objetivos específicos estão interligados aos objetivos gerais. Eles são desmembrados, né? Os objetivos gerais, eles são desmembrados em objetivos específicos, onde são apontadas aí algumas habilidades, conhecimentos, atitudes que deseja-se que os educandos eles desenvolvam durante o período formativo. Nós podemos distinguir os objetivos gerais dos objetivos específicos. E aqui é apresentada algumas características dos objetivos gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais, por exemplo, referem-se aos níveis de ensino e aos planos de curso. E já os objetivos específicos, eles referem-se aos planos de unidades, aulas ou atividades, né? Os gerais, eles são mais complexos e os objetivos específicos, eles são mais simples e concretos. Então, é aquilo que nós desejamos que os alunos saibam e saibam fazer. Os gerais são mais abrangentes e os específicos são mais limitados. Os gerais, eles possuem uma formulação vaga e os específicos uma formulação precisa. Os objetivos gerais, eles são alcançáveis a médio e longo prazo. E os objetivos específicos a curto prazo. Os objetivos gerais têm um caráter educativo e os específicos um caráter instrutivo. Os objetivos gerais têm uma avaliação difícil e os objetivos específicos, eles possuem uma avaliação mais fácil, né? Uma avaliação que ocorre ali diariamente no processo formativo. Como que nós devemos formular esses objetivos, né? Os objetivos específicos, eles devem redigir uma oração, deve estar completa, né? Ser apresentado de forma completa através de uma oração, onde é descrito aí a intenção em termos de resultados do processo de ensino que ele pretende atingir. Deve ser iniciado um verbo de ação, verbo que expressem claramente o comportamento esperado do aluno. Como? Né? Listar, identificar, reconhecer, usar, reproduzir, grifar, citar, escrever. São exemplos de alguns verbos que aparecem no infinitivo e expressam uma ação que nós desejamos que os alunos eles realizem. Mas também existem outras palavras que expressam operações mais complexas, né? Como comparar, analisar, justificar, compreender e reconhecer. Então, dependendo do nível de maturidade do teu alunado, da clientela, o professor ele vai escolher para o seu plano de aula ou de unidade aí, objetivos que são mais simples ou objetivos que são mais complexos, mas todos eles devem trazer um verbo de ação. Devem ser evitados como objetivos específicos aí os verbos saber, entender e acreditar, né? Isso porque eles não deixam muito claro o que se pretende comunicar. Então, se eles dão uma vaga compreensão, se nós temos uma vaga compreensão, né, desses verbos, então o interessante é que a gente evite utilizá-los. Algumas dicas, né, em relação à produção desses objetivos. E essas dicas são importantes porque em uma das atividades propostas ocorre aí a apresentação da proposição de análise de um plano de aula
de um professor da educação básica. Então, vocês vão fazer essa análise desse plano de aula de acordo com essas dicas para a elaboração dos objetivos, escolha aí dos conteúdos curriculares e dos procedimentos de ensino. Então, é uma parte que vocês devem assistir, né, com bastante atenção para que vocês estejam realizando a atividade com sucesso. Quanto aos objetivos, né, esses objetivos eles devem focalizar o comportamento do aluno e não do professor. E aí eu trago um exemplo aqui para vocês. Quando a gente escreve assim, ensinar ao aluno o conceito de planejamento de ensino, ensinar, quem é que ensina? É o professor. Então, você está focalizando aí o objetivo na ação do professor. Então, essa é uma forma errada de escrita dos objetivos. Você deve focalizar na ação do aluno e não na ação do professor. Então, o que é que o aluno ele deve saber ou saber fazer? Aqui um exemplo: desenvolver a capacidade de comunicação oral, conceituar planejamento de ensino. Então, o aluno ele deve desenvolver a capacidade de comunicação oral e o aluno deve conceituar planejamento de ensino. Então, focaliza sempre no que o aluno ele deve saber ou fazer e não no que o professor, né, vai fazer. Uma outra dica é formular cada objetivo de modo que ele descreva apenas um comportamento por vez. Então, você não vai trazer nesse objetivo, por exemplo, dois verbos, né? Duas ações que você deseja que o aluno realize ao mesmo tempo. Então, traz separadamente. Um exemplo aqui, olha, citar e caracterizar os níveis de planejamento na área de educação. Então, além de citar, ele tem que caracterizar. Então, você desmembra isso, traz um verbo em cada frase. Caracterizar os níveis de planejamento na área de educação. Então, ele vai caracterizar. E um outro objetivo pode ser citar os níveis de planejamento na área da educação. Não façam a junção aí de duas ações desejadas. Tragam separadamente. Outra dica é formular o objetivo em termos de resultado de aprendizagem e não listagem de conteúdos. Então, você não vai trazer um objetivo como se você estivesse listando um conteúdo. Um exemplo eu trago aqui, didática, 2 pontos, objetivo de estudo e dimensão, não. Isso aqui é posto como conteúdo e não como objetivo. Para ser considerado objetivo, eu tenho que trazer um verbo no infinitivo e um verbo que me indique uma ação. A forma correta seria descrever o objeto de estudo da didática, caracterizar as dimensões da competência do professor. Então, o que o aluno deve saber ou fazer. Uma outra dica, formular o objetivo em termos de resultados de aprendizagem e não em termos de processo. Exemplo, uma forma errada é utilizarmos a realização de entrevistas com professores da rede pública. Então, realização é um processo, tá? Então, o que eu desejo que o aluno faça? O que eu desejo que ele saiba? Realizar uma entrevista com professores da rede pública de ensino municipal. Então, nós vamos esquecer o processo e vamos nos deter à ação que o aluno irá desenvolver, que é realizar uma entrevista com professores da rede de ensino municipal, no caso desse exemplo. Bem, aí eu apresentei para vocês algumas dicas básicas de elaboração dos objetivos. Então, alguns autores, eles apresentam listas imensas, né, de objetivos específicos que podem ser utilizados para a produção dos planos de unidade e de aula, e uma lista, assim, infinita de objetivos gerais também que podem ser utilizados na elaboração desses planos. Quanto aos conteúdos curriculares, que é outro componente que faz parte dos
planos de ensino, o que é que nos diz Garcia, né? Conteúdo é tudo aquilo que é passível de integrar um programa educativo com vista à formação das novas gerações. Um conteúdo pode referir-se a conhecimentos, atitudes e habilidades, né? Dentre outros itens. Então, o conteúdo, ele abrange aí os conhecimentos que são postos em informações, em dados, em fatos, em princípios, em generalizações, através de hábitos e habilidades que são desenvolvidas, mas ele também está presente aí nas experiências educativas, experiências que o aluno poderá vivenciar em torno do conhecimento, através das excursões, de visitas, de exposições, de mostras que acontecem nas escolas, de visitas aos laboratórios, algumas campanhas, feiras culturais, gincanas, né? Então, conteúdo curricular, ele agrega, né, um leque de conhecimentos que podem ser considerados específicos, mas que a eles está relacionado o desenvolvimento de alguns hábitos e habilidades, mas também está relacionado aí às experiências educativas que irão ocorrer no espaço escolar ou que são organizadas aí pelo professor, pelo espaço escolar. Alguns critérios são postos para a seleção dos conteúdos curriculares, né? Como, por exemplo, a validade desses conteúdos, que está relacionado aí a uma revisão científica, né? Se cientificamente eles são válidos, se eles foram revistos, se são conteúdos atualizados. A sua utilidade, se são conteúdos onde ocorre aí a aplicação do conhecimento e se o aluno ele pode aplicar esse conhecimento em algumas situações novas. A escolha de conteúdos que são significativos é muito importante, conteúdos que podem ser relacionados às experiências vividas pelos alunos, então o professor tem que considerar se esses conhecimentos, se esses conteúdos que estão sendo selecionados, eles são significativos para os alunos, que se você tem como relacionar com as vivências dos alunos, né? Devem ser conteúdos que estão adequados ao nível de desenvolvimento do aluno, se eles respeitam o grau de maturidade intelectual desse aluno. Então, você não vai pegar um conteúdo do ensino médio e apresentar no ensino fundamental. Então, cada conteúdo ele deve ser trabalhado de acordo com o nível de maturidade intelectual do educando. E conteúdos também, né, que devem ser priorizados são aqueles que trazem uma possível flexibilidade, que a eles, os professores, eles possam estar agregando novas informações, inserindo alterações, fazendo adaptações, né, que eles possam estar enriquecendo aí o trabalho a ser desenvolvido. Então, na hora da seleção dos conteúdos, é importante levar em consideração, né, cada um desses critérios aqui, a sua validade, utilidade, a significação, o nível, né, de desenvolvimento do aluno e a flexibilidade para o trabalho com esses conteúdos. Outro componente do plano de aula são os métodos e técnicas de ensino ou a metodologia de ensino. E aqui cabe explicar uma diferença que existe entre método e técnica. Então, método é o caminho que leva a certo ponto de chegada. Atenção, é só o caminho, não é o veículo. É o caminho para atingir um objetivo, isto é, organização de uma sequência de ações para atingi-lo. Então, quando eu penso no método, eu penso em um leque de ações que vão me conduzir, né, a atingir um determinado objetivo que foi previamente elaborado. Quando eu penso em uma técnica, eu penso em instrumentos que vão me levar à operacionalização da ação.
a realização concreta dessa ação. Então, a técnica aí é o veículo de chegada, tá? É o veículo de chegada. E as metodologias de ensino, o que são? São a junção de métodos e de técnicas, né, que podem ser utilizadas que podem ser utilizadas pelo professor durante uma ação didática, tá? Então, a ação didática, ela pode ser constituída aí de alguns métodos e de técnicas, e não só de um método ou de uma técnica. Então, durante uma aula, você pode utilizar mais de uma técnica de ensino, por exemplo, a aula expositiva associada à leitura compartilhada de textos ou ao trabalho em grupo, né, um estudo dirigido, que são algumas técnicas que podem ser utilizadas ali em um único momento formativo. Então, a metodologia, ela constitui essa junção aí de caminhos, tá? E de instrumentos ou ações que levem a percorrer um caminho que vai conduzir aos objetivos educacionais, à concretude dos objetivos educacionais que foram elaborados. Os métodos, eles podem ser classificados conforme as atividades que são desenvolvidas, né? Por exemplo, nós temos métodos individualizados quando nós pensamos em atividades individuais que vão atender as especificidades dos sujeitos, né? As diferenças que existem entre os sujeitos, a maturidade intelectual desses sujeitos aí. E aí lançamos mão de algumas técnicas, como, por exemplo, as fichas didáticas, o estudo dirigido, o ensino programado, que são atividades em que os alunos participam individualmente e de acordo com a sua maturidade intelectual, com o seu desenvolvimento no processo de ensino. Então, o estudo dirigido, ele é desenvolvido pelo professor e realizado pelo aluno conforme o seu ritmo de leitura, o seu ritmo de compreensão. Então, é um trabalho que está inserido aí em um método individualizado de ensino. Existem também os métodos socializados de ensino. Então, esses métodos socializados de ensino, eles valorizam a interação social, né? Fazendo a aprendizagem efetivar-se em grupos, através do diálogo, da interação entre os sujeitos. Então, a aprendizagem, ela ocorre através do diálogo, da pesquisa realizada com o outro, né? E inclui aí as técnicas de trabalho em grupo, a dramatização, o estudo de caso, né? Onde os sujeitos eles têm que estar analisando algumas proposições de forma integrada, compartilhada aí para solucionar um determinado problema ou organizar uma ação que foi ali proposta pelo professor. Os métodos também se caracterizam como sócio-individualizados. Então, os métodos sócio-individualizados, eles, ora, trazem atividades individualizadas e, ora, atividades que são socializadas. Então, tem os momentos em que ocorre aí o desenvolvimento de atividades, né, individuais, mas atividades também em grupo. Então, alguns exemplos aí, nós temos os métodos de problemas, as unidades de trabalho, as unidades didáticas e as unidades de experiência, tá? É uma combinação, na verdade, dos dois métodos apresentados anteriormente. Bem, para concluirmos esse momento aqui, nós temos um indicativo lá da atividade 2, que vai estar liberada no dia 26, que no vídeo anterior eu trouxe o indicativo de que essa primeira parte da atividade dá para ser feita com o que foi explorado lá no vídeo 3 e a leitura do material. E a segunda parte dessa atividade aqui, olha, dá para ser feita com esse vídeo 4, mais a quarta unidade lá, a leitura da quarta unidade do nosso livro base. E aqui eu peço que vocês
junto a um professor da educação básica, né, conversem com esse professor e peçam a esse professor um plano de aula que foi elaborado por ele, né? E diante desse plano, vocês estejam aí observando, tá? A elaboração do plano. Se os objetivos que estão elencados nesse plano, eles estão dentro dos critérios que foram aqui explicado a vocês, né? Da mesma forma, os conteúdos, os procedimentos. Então, vocês vão dar uma lida nesse plano que o professor elaborou e vão tentar apontar algumas falhas que possam existir no plano do professor. Ah, mas eu gostei do plano, não tem nenhuma falha. Pronto. Então, você vai dizer aí, por que que você gostou? Então, poxa, os objetivos estão legais. Então, eles estão legais por quê? Então, dentro dos critérios que foram apresentados, você vai fazer essa justificativa. Se tem o que corrigir, você traz a correção. Se não tem, você vai trazer a justificativa do porquê que o plano ele está legal, de acordo com os componentes ou com a formulação dos componentes que foi trabalhado na unidade 4. Tá bom? É uma boa atividade para todos. Continuo à disposição, caso desejem entrar em contato e tirar algumas dúvidas, né? Continuem com os cuidados aí preventivos em relação à Covid. É muito importante nós mantermos o uso da máscara, né? A utilização do álcool em gel, mesmo que já tenhamos sido vacinados, né? Que é o caso de alguns cursistas. É isso?